Se você não faz parte, estou vendo várias pessoas aqui não faz parte da nossa comunidade, você é bem-vindo. E eu quero falar para você que neste mês nós estamos refletindo aqui sobre esse tema que você está vendo aí na sua tela de celular ou na tela de TV, espiritualidade, práticas para uma vida cristã. E no decorrer deste mês nós temos visto a importância de nós mantermos então as nossas práticas espirituais, para mantermos assim o nosso mundo interior em ordem, que é o que nós temos chamado, conforme nós dissemos desde o primeiro domingo, que Gordon MacDonald diz no seu livro Põe a Ordem no Seu Mundo Interior. Ele usa nesta metáfora como um jardim, certo? Então, colocando ordem neste jardim interior, nós temos visto a importância disso. A importância de cultivar o nosso jardim interior através das práticas espirituais. E cultivando, então, esse jardim, esse mundo interior, para, então, os momentos ruins, né? Os momentos difíceis que todos nós enfrentamos. E quando nós cultivamos, estamos cuidando desse recanto da nossa alma, nós conseguimos então olhar à nossa volta e ver as coisas em uma nova perspectiva, ver as coisas assim na perspectiva de Deus, porque nesse jardim interior, nesse recanto da nossa alma, é onde nós mantemos então esse relacionamento com o nosso Deus. E quando nós estamos mantendo esse relacionamento, mantendo assim esse jardim interior em ordem, mesmo em momentos difíceis da nossa vida, nós conseguimos então ter uma perspectiva de ver Deus agindo em todas as coisas. E você deve conhecer alguém assim, que passa por dificuldade, ou talvez você seja essa pessoa que passou por tantos momentos difíceis, passou por tantas dificuldades, e você olha e pergunta como é que essa pessoa consegue passar por todas essas coisas e conseguir seguir em frente. Ou então você mesmo olha atrás as dificuldades que você passou e você fala, eu não sei nem como eu passei essas dificuldades. Eu não sei de onde eu tirei forças, né? E com certeza foi deste jardim que você manteve em ordem, essas práticas espirituais. Existe um grande missionário chamado Stanley Jones. Esse homem entregou a sua vida por causa do Evangelho. Quando já bem idoso, Stanley Jones foi acometido de um derrame. E nesse derrame, então, o deixou paralítico e com uma deficiência em sua fala. E em seu leito de morte, mesmo sofrendo desconforto e dificuldades para se comunicar, ele começa então a expressar alguns pensamentos sobre a sua trajetória de vida como discípulo de Cristo Jesus. E uma dessas frases, um desses pensamentos foi marcado em sua biografia, e ele usa uma metáfora bastante interessante, este missionário Stanley Jones. Ele compara como uma grossa corda de montanhismo, dizendo sobre como estavam as suas emoções, dizendo como estava o seu jardim interior, diante de tantas dificuldades agora que ele estava enfrentando, ao encerrar a sua carreira. Então ele diz no seu leito de morte, ele disse, os fios interiores são os mais fortes. Não preciso de muletas para sustentar a minha fé. Que frase, né? Eu quero ler ela novamente com você. Os fios interiores são os mais fortes. Não preciso de muletas para sustentar a minha fé. E aí, quando você vai ler a biografia deste missionário, a biografia de Stanley Jones, esse homem dedicava tempo nas práticas de orações, nas práticas de leitura bíblica, no descanso. Ele tinha uma vida disciplinada. Quando você vai ver a sua biografia, esse homem gastava tempo nessas coisas.
Ele mantinha assim, através destas práticas, o jardim interior. Por isso ele diz que os cordéis, né, as cordas, os fios interiores são mais fortes. Ele não precisa então de muleta para sustentar a sua fé. Mas deixa eu deixar algo claro que nós já temos deixado aqui. Você exercendo essas práticas espirituais não vai o privar de passar por dificuldades, enfrentar problemas. Não é isso que nós temos dito aqui. Mas você exercendo essas práticas espirituais, você irá então engrossar esses fios interiores, para que assim, através da fé, você suporte os dias maus. E eu preciso te dizer algo que, por melhor que seja a sua vida ou não, esses dias virão e os seus fios interiores serão provados. Por isso, o meu intuito é te motivar, te desafiar a iniciar, então, a prática espiritual. Eu quero te desafiar, talvez, a melhorar a prática espiritual. O meu intuito, o meu desafio é esse para você no decorrer deste mês. E se no último domingo o nosso desafio foi resgatarmos a prática da oração, porque há grandes benefícios nela, e nós vimos que o benefício da prática da oração é vermos que Deus continua no controle, e um deles também é dizermos assim, através da oração: venha o teu reino e coloca o meu mundo interior em ordem. Se no domingo passado nós vimos então o valor e os benefícios da prática da oração, hoje eu quero desafiar você então a resgatar a prática da leitura bíblica, a prática da meditação. E o texto de Lucas, capítulo 10, versículo 38 ao 42, nos mostra então Jesus a caminho de Jerusalém. Jesus está indo, versículos antes diz que era notável no semblante de Jesus que ele precisava ir a Jerusalém. Ele está a caminho da cruz neste momento. Jesus está indo agora cumprir a ordem do Pai, mesmo voluntariamente. Jesus está indo para a cruz. Ali na cruz, ele abriria, então, as portas de nosso cativeiro e nos libertaria da nossa escravidão, quebraria as algemas do pecado e viveríamos, então, para Cristo Jesus. Aquela era uma jornada dolorosa para Jesus. Jesus marchava para a cruz. E então, em um certo momento, ele chega em Betânia. E ali mora uma família amiga de Jesus, ali mora uma família acolhedora, ali tem uma irmã que se desdobra de todo jeito para receber Jesus, ali tem uma mulher que quer fazer o seu melhor para Jesus e seus discípulos, servindo esses discípulos, mas também ali existe outra irmã, outra mulher, que não perderia a oportunidade de ouvir as palavras de Jesus. Então é nesse texto que nós iremos meditar hoje, em alguns versículos, porque esse texto tem algo profundo, algo verdadeiro para nós sobre a prática da meditação da palavra de Deus. E o texto nos mostra algumas coisas que nós precisamos fazer para acontecer então esse resgate da prática da meditação. E a primeira coisa que eu quero convidar você a meditar comigo é que Maria optou pela prioridade. Ela teve uma opção pela prioridade. Eu quero deixar claro assim, nós já batemos muito em Marta, nós já ouvimos bater muito em Marta, né? Mas Marta não está totalmente errada. Como você diz isso? Porque os afazeres não era só de Marta, na verdade. Certo? Marta está certa nisso. Mas o que acontece é que Maria tomou uma opção melhor. Maria escolheu estar nos pés de Jesus. Ela não
poderia passar esta oportunidade. Ela tinha ali diversas coisas para fazer, é verdade. Ela tinha muitas coisas para fazer. Mas ela aqui separa, então, o que seria secundário e o que seria primordial. Ela sabe que naquele momento de ouvir Jesus era prioridade para ela. O versículo vai nos dizer, Jesus dizendo a Marta, ele falando a Marta, ele diz, apenas uma coisa é necessário. Quanto a Maria, ela fez a melhor escolha em algumas traduções. Na NVT diz, ela fez a escolha certa. E ninguém a tomará isso dela. Ela escolheu isso. Ela optou por esse momento. Ela fez uma escolha e a escolha dela foi certa. Foi certa. Ela separou o secundário do primordial. Ela priorizou aquele momento de ouvir a palavra de Deus. Você já percebeu que todos nós temos a mesma quantidade de tempo diário? Você sabe que todos nós, é lógico, temos 24 horas do dia e ninguém tem mais do que o outro. Todos nós temos o mesmo tempo. Então, o que nos difere? O que nos difere não é o tempo, mas é como organizamos o tempo. E muitas pessoas estão com seu mundo interior em total desordem, porque a administração de seu tempo não tem sido gasto naquilo que é primordial, mas tem sido gasto naquilo que é secundário. O que tem acontecido é que o nosso tempo não tem sido gasto naquilo que é intransferível. E a prática da leitura bíblica diária é intransferível. Não tem como eu transferir ao meu pastor, não tem como eu transferir ao meu líder, não tem como eu transferir à minha esposa, não tem como eu transferir aos meus filhos, não. É primordial e intransferível a prática da leitura bíblica. Todos os dias, dentro dessas 24 horas que eu e você todos nós temos escolhas a fazer. Todos nós. O que temos que fazer, então? O que temos que fazer é separar, então, o que é primordial e o que é secundário. Colocar, então, o intransferível em primeiro lugar. E o nosso momento de oração, de meditação na palavra do Senhor, ouvindo Deus, falar conosco, ministrando a tua palavra em nossos corações, isso daí tem que encabeçar a nossa lista de afazeres, a nossa lista de coisas que temos que cumprir. O nosso tempo, em nossa agenda, o que tem que estar lá em primeiro lugar é o tempo de dedicação a essas práticas espirituais da oração e da meditação da palavra do Senhor. Ela tem que encabeçar as nossas listas e nós não podemos abrir mão dela. A prática diária da meditação na palavra tem que ser prioridade na vida de todo cristão. De um lado, nós temos Marta, preocupada com seus afazeres, preocupada da melhor forma de receber Jesus. Perceba então que a intenção de Marta é lícita as coisas que ela está preocupada. Ora, Marta queria receber Jesus da melhor forma, e não há nada de errado nisso. Não há nada. Ela queria receber os seus discípulos da melhor forma. O problema é que esses afazeres estavam agora se tornando secundário, porque a prioridade estava ali naquele momento. Jesus iria ensinar, Jesus iria falar. E esses afazeres podem ser tantas coisas lícitas em nossas vidas. Não estou falando coisas erradas, não. O que eu estou falando para você são as coisas exteriores, que nós corremos atrás dia após dia, coisas lícitas. Pode ser o nosso trabalho,
pode ser os nossos compromissos, pode ser o dinheiro para pagar as suas contas. O problema é que todas essas coisas não colocam o nosso jardim interior, o recanto da nossa alma, o nosso mundo interior em ordem. Pelo contrário, muitas vezes ele causa desordem. São coisas lícitas que nós buscamos, mas abrimos mão do que é primordial muitas vezes. Abrimos mão do que é prioridade. O problema não era os afazeres em si. Não, ela queria fazer a melhor coisa. O problema é que ela não entendeu, Marta não entendeu, que a maior prioridade do momento era ouvir Jesus. Jesus falar. Eu tenho uma pergunta para você. Se eu te perguntasse, hoje, nesse momento, e eu vou perguntar, a leitura, a meditação na palavra, diariamente, se encontra como prioridade na lista dos seus afazeres? A prática diária da leitura, ela se encontra como prioridade na sua agenda? Como está? Ou será que ela se tornou secundária? Porque os afazeres tomam todos o meu tempo. As coisas exteriores tomam todo o meu tempo. Como está a sua agenda? As coisas exteriores não colocam em ordem o nosso jardim. Mas se nós priorizarmos, dermos prioridade às práticas espirituais, você vai ver como você terá uma nova visão das coisas. Mas você pode me dizer, pastor, por que eu preciso ter essa disciplina de meditação todo dia? Eu escuto o pastor pregar domingo, eu escuto o pastor na quarta-feira, e agora, todo dia, diariamente, fazendo a leitura. Por que eu tenho que fazer isso? Por que eu não posso terceirizar isso? Eu quero convidar você a ler o que o salmista escreveu no capítulo 19, versículos 7 e 8. Diz-nos assim: por que você precisa fazer isso? A lei do Senhor é perfeita, e ela revigora a alma. Sabe aqueles momentos que você está abatido, aqueles momentos que você está triste, cabisbaixo, querendo talvez parar? Você vai lá, abre a palavra do Senhor, você lê a palavra, o Espírito Santo então te lê, então ele fala com você. E ele começa a botar em ordem o jardim interior. Então ele começa agora a dar força, dar alegria e vigor. Ele revigora a alma. Os decretos do Senhor são dignos de confiança e dão sabedoria aos ingênuos. Você precisa tomar alguma atitude, você está diante de alguma coisa que você precisa fazer, e você fala, o que eu vou fazer? Não sei, eu posso tomar uma opção errada. E a palavra do Senhor, ela nos dá uma conduta espiritual, mas também uma conduta moral, em qualquer área da vida. E então ela nos dá sabedoria para tomar qualquer tipo de atitude. E ele continua dizendo, os preceitos do Senhor são justos e alegra o coração. Você está triste, você está com suas emoções bagunçadas, o seu jardim interior tomado de mato, as ervas daninhas tomando, porque a tristeza está te abatendo, e você abre a palavra. E você agora é ministrado pela alegria do Espírito. Então você recebe a alegria de Deus. E a Bíblia fala que o coração alegre aformoseia o rosto. Até a sua feição muda, porque a palavra do Senhor falou com você. É maravilhoso. E aí ele diz, os mandamentos do Senhor são límpidos e iluminam a vida. Você está perdido, você está em lugares escuros,
você não sabe onde pisar, e você lê a palavra, então ela ilumina e dá direção. Por isso, é justamente por isso que você não pode terceirizar a sua prática diária da meditação da palavra do Senhor. É por isso. Mas, a segunda coisa é que quando nós tomamos a opção de resgatarmos a prática da leitura da palavra, isso tem que ter uma opção pela exclusividade. Além da prioridade, isso tem que ser algo exclusivo, aquele tempo, aquele momento, sabe? Tem que ser exclusivo para Deus. Nós falamos sobre a exclusividade da oração, não é verdade? Semana passada. E a palavra não muda, porque também tem que separar um tempo, um momento para essa prática espiritual. A palavra vai nos dizer que sua irmã Maria sentou-se aos pés de Jesus e ouvia o que ele ensinava. Eu fico até imaginando a casa de Marta, Maria, Lázaro. A casa na época não era grande, a casa era pequena. E ali tinha pelo menos 14 pessoas, no mínimo. Tinha Jesus, os seus discípulos, tinha Maria, tinha Marta, mas também tinha pessoas que andavam com Jesus. Tinha pessoas que vinham com Jesus. Nós não estamos nem contando essas pessoas. E Marta, como eu disse, ela tinha razão no serviço. Mas eu imagino ali Maria passando pelos homens, pedindo licença, dá licença aqui, dá licença ali, preciso passar. Eu vejo Maria se esquivando, eu vejo Maria se agachando. Talvez eu e você procuraria um lugar no canto da parede e ficava ali escondidinho mesmo. Mas Maria não age assim. Não. Maria queria dar aquele tempo, aquele momento, exclusividade. Para começar, uma mulher não podia sentar aos pés de um mestre. Para começar, uma mulher não podia chegar e sentar aos pés de um rabi, era somente para os discípulos, somente para homens. Mas Maria não ligou para isso, nem para ninguém. Ela deu exclusividade. Ela não queria perder nada. Os seus olhos tinham que ficar fitos somente em Jesus, exclusivos para Jesus. A atenção teria que estar voltada somente para Jesus, para esse momento, e para as palavras que sairiam da boca de Jesus. Nada poderia roubar a sua atenção, nada poderia passar à sua frente para os seus olhos, então, buscar outra atenção. Nada ela queria ouvir além de Jesus naquele momento. Não. Ela decidiu dedicar aquele tempo exclusivo. Ela não está querendo perder a sua atenção. Ela não queria perder nada. Para esse momento, e para as palavras que iriam sair da boca, Maria queria absorver tudo. Meus irmãos, o que eu quero lhe dizer é que nós precisamos separar um tempo do dia. Nós temos Bíblias de todo jeito, não é verdade? Nós temos Bíblia de denominações, nós temos Bíblia pentecostal, nós temos Bíblia tradicional, nós temos Bíblia da mulher, Bíblia do obreiro, Bíblias de toda forma. Em alguns países não podem, nós temos. E nós não priorizamos um momento para meditarmos nessa
palavra do Senhor. Maria não queria pensar em outras coisas. Maria não queria perder nada. Ela dedicou um tempo. Por isso que nesse versículo, ela nos mostra uma outra verdade, que o seu ato de exclusividade estava ligado não apenas a escutar, como diz o versículo, estava ligado a ouvir a palavra. E ouvir traz-nos a ideia de meditação, que no hebraico que significa hagá. Hagá significa meditação. E dá-nos a ideia, então, o que é meditação? Dá-nos a ideia de um boi que se alimenta. Você sabe como se alimenta um boi? Eu não vou falar aqui para você, para não estragar talvez o seu jantar, certo? Mas ele come, engole, regurgita de volta, e come de novo, engole, regurgita de volta, e come de novo, e faz esse movimento muitas vezes. E ele absorve tudo do que tem naquele alimento. Assim temos nós que fazer com a palavra. Ouvir a palavra, descê-la ao nosso coração e ficar remoendo, mastigando, absorvendo, e sobe de novo, nós lembramos e começamos a meditar nela de novo, e desce de novo ao nosso coração e começa a colocar o nosso coração em ordem, começa a colocar as nossas emoções em ordem, e só a palavra pode fazer isso. Por quê? Porque nós passamos agora de apenas escutar, mas para meditar, prestar atenção e deixar essa palavra falar aos nossos corações. E o salmista diz isso muito bem, no Salmo 1, versículo 2. Ele diz assim: pelo contrário, tem prazer na lei do Senhor, e nela medita dia e noite. Você sabe quando um líder espiritual está mantendo o seu hagá, está mantendo o seu momento de meditação? Quando ele conversa, e nas suas conversas, ele sempre está trazendo a visão do Evangelho. Você para em alguma conversa, você sabe quando um discípulo de Jesus está mantendo o seu hagá, o seu período de meditação. É quando ele está em alguma conversa e fala: eu li esta semana, eu ouvi esta semana um ensino. Ele tá ali regurgitando ainda, se alimentando daquela palavra. Mas, meus irmãos, o problema hoje é que muitos ouvem a palavra, ouvem uma pregação dessa, ouvem uma meditação assim, e ouvem como se estivesse assistindo um capítulo de uma série, sabe? Como assim, pastor? Eu ouço a palavra, hoje não foi bom. Ou eu ouço a palavra, hoje estava mais ou menos. Eu ouço a palavra, hoje parecia que estava meio perdido, né? Não, não é isso o hagá. O hagá é você estar ouvindo agora esta pregação, a palavra de Deus e não do pastor. Você está ouvindo a palavra de Deus e você vai se alimentar nela. No decorrer da semana, você ouve e fica ali ruminando aquilo durante dias. E a terceira verdade que o texto nos mostra, que quando resgatamos essa prática da leitura bíblica diária, dando prioridade, dando exclusividade, praticando então o hagá, o momento da meditação, nós tomamos então uma opção duradoura. Uma opção duradoura. Quando você mantém essa prática diária da leitura bíblica, resgatando essa prática espiritual, mantendo assim o seu jardim interior em ordem, bonito, com paz, com alegria, você tem agora uma opção duradoura. O versículo nos diz que apenas uma coisa é necessária. Quanto a Maria, ela fez a escolha certa. E ninguém
ninguém tomará isso dela. Jesus disse a Marta: você está preocupado com muitas coisas, Marta. Você está preocupado com muitas coisas externas. Maria escolheu a melhor parte, Marta. E ninguém vai tirar isso dela. Mas o que Jesus estava falando aqui, que ninguém iria tirar? Por que pergunto isso? Porque nesse versículo, nós temos dois problemas. Nesse versículo nós temos o problema gramatical e o problema interpretativo. E muitos então pensam que Jesus está falando que ninguém vai tirar ela dali, dos pés de Jesus. Dizendo, ela escolheu a coisa certa e ela vai ficar aqui, ninguém vai tirar ela daqui. Por isso que eu digo que tem a parte interpretativa, mas tem também a parte gramatical. E a parte gramatical é que o verbo está no futuro. E esse verbo no futuro, então, nos mostra que o que ela iria ouvir, o que ela estava absorvendo, com prioridade, com exclusividade, meditando, tudo aquilo que Jesus estava falando, ensinando, o verbo no futuro nos mostra que ela nunca iria perder aquele ensino, a palavra de Deus. Ninguém iria tirar isso dela. Meus irmãos, para concluirmos, em nosso tempo diário de 24 horas, nós temos escolha para fazer todo momento, todo o tempo. Nós temos escolhas para fazer. Há coisas que nós escolhemos fazer. Mas essas coisas que muitas vezes nós optamos em fazer, duram. Coisas lícitas, que são tratadas, o problema é que são tratadas como prioridade. E essas coisas que nós escolhemos fazer, que não são prioridade, elas duram enquanto a vida dura aqui. É só isso. Dentro dessas 24 horas, nós tomamos diversas opções. E muitas das opções, ela vai durar. Coisa que nós temos que fazer. Mas ela vai durar somente aqui. Enquanto estivermos aqui. Mas quando nós escolhemos estar aos pés de Jesus, abrindo a tua palavra, ouvindo esta palavra verdadeira, esse poderoso evangelho que transforma a vida, e meditamos nela, praticamos o Hagá, ruminamos ela diariamente. Isso transcende então o templo, e isso reflete na eternidade. E essa escolha, quando você tem essa escolha, essa opção é duradoura. Essa opção transcende e reflete na eternidade. E ninguém, absolutamente ninguém, e nem o tempo irá tomar isso de você. É tratar essas coisas com prioridade. Tratar esse relacionamento com prioridade. Porque ninguém vai roubar isso de nós. Para você refletir e praticar, então, para encerrarmos. Aliás, esse refletir e praticar, que quase todas as vezes eu coloco, é uma forma de fazer você pensar e praticar o Hagá. Meditar, ruminar durante a semana. É por isso que tem essa refletir e praticar. Então, para isso, deixa eu encerrar, então, a você, fazendo duas perguntas um pouco incômodas. Tá bom? Não me leve a mal, mas deixa eu te fazer duas perguntas um pouco incômodas. E a primeira pergunta é: você tem dado prioridade a essa prática? Você tem dado prioridade à prática da meditação na palavra? Você tem dado prioridade à leitura bíblica da palavra de Deus em sua agenda? Dá uma olhada em sua agenda, como está o seu dia. Como você começa seu dia, como você encerra seu dia. Para alguns, ele consegue ruminar, ele consegue praticar o Hagá de manhã.
Eu, particularmente, começo bem cedinho. Bem cedinho. Eu entendo que assim eu absorvo mais. Mas talvez você seja à noite. Talvez para você seja à noite o melhor horário. Então, eu quero que você pense nesse momento. Que você reflita. Aonde está tomando na minha agenda a prática da leitura bíblica? Como tem sido? E a segunda pergunta que eu quero lhe fazer é: você tem tratado esse tempo com exclusividade? Ou você tem lido e respondido WhatsApp, você tem lido e com fone no ouvido, escutado outras coisas? Como tem sido esse tempo de meditação? Tem que ser algo exclusivo, porque o Espírito Santo quer ministrar ao seu coração. E Deus só vem no jardim em ordem. Deus só vem quando o jardim está em ordem. E um jardim em ordem, ele nos traz um sentimento de paz, de tranquilidade, de serenidade. Como você tem tratado esse tempo? Maria sentou aos pés de Jesus. Não saio daqui. É esse tempo reservado. Como tem tratado? E a terceira e última coisa, para finalizarmos, é: lembre-se que quando você escolhe essa boa parte, ela reflete na eternidade e coloca ordem no seu mundo interior. Quando você escolhe e toma a opção, então é você quem vai optar isso, sabia? Quando você toma essa opção de priorizar este momento de leitura bíblica, onde você ouve e você lê, você medita a palavra. Por isso que eu falo para vocês, neste culto online, eu entendo, é difícil mesmo. Mas priorize este momento. Desligue de WhatsApp, desligue de outras coisas. Ouve fazendo comida e tantas outras. Não, priorize. Você tem 24 horas no dia, priorize esse tempo. Priorize esse tempo. E se desligue de tudo. Porque quando você prioriza esse tempo, dando prioridade à ministração da palavra, guardando também este tempo, dando exclusividade a este momento, é exclusivo, é culto, é para Jesus. Eu vou separar esta 1 hora e pouquinho, para Jesus, com exclusividade. Quando você age assim, o seu mundo interior coloca em ordem as suas emoções. Por quê? Porque a palavra está sendo ministrada ao seu coração. Então, nós começamos a entender, então, o que o missionário Stanley Jones disse. Diante de uma vida entregue ao Evangelho, no final de sua vida, ele está com seu corpo paralisado numa cama, à beira da morte, e não conseguindo nem falar. E aí, nós começamos a entender o que Stanley Jones disse. Os fios interiores são os mais fortes. Eu não preciso de muletas para sustentar a minha fé. Por quê? Esses fios foram engrossados. Foram engrossados pelas práticas espirituais, pela disciplina, pela oração, pela palavra. E quando nós engrossamos esses fios interiores, nós não precisamos de muletas para ser carregados em nossa fé. Não. Os dias provam os nossos fios. As dificuldades provam os nossos fios. Mas quando nós mantemos as práticas espirituais, esses fios vão se engrossando. E aí nós começamos a entender e também podemos dizer que os fios interiores são mais fortes. Nós não precisamos de muletas para sustentar a nossa fé. Amém? Eu quero orar por você neste momento. E eu quero que você ore comigo neste momento. Para que assim, Deus engrosse esses fios interiores dentro de nós. Através das práticas
espirituais. Eu quero orar por você, que talvez tenha se sentido abatido, fraco, porque os seus fios têm sido provados. Eu quero orar por você, que talvez de tanto desses tempos caóticos que estamos vivendo, você não consegue ver Deus em nada. E você está necessitando de muleta para sustentar a tua fé. Eu quero orar por você nesta noite. Amém? Vamos orar? Ó Pai, em nome de Jesus, eu quero neste momento te agradecer por esse tempo que o Senhor nos dá. Quero te agradecer por esta meditação na palavra do Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai, eu te agradeço, Senhor. Te agradeço, Deus, por esta palavra que engrossam os fios dentro de nós. Que engrossam, Senhor, esses fios interiores que são provados diariamente pelas dificuldades, que são provados diariamente pelas tribulações, pelo sofrimento. Ó Deus maravilhoso, em nome de Jesus, Pai, eu quero te agradecer, Senhor, porque é esta bendita palavra, Senhor, que engrossa esses fios e nos dão força para suportar as dificuldades e não necessitar de muletas para sustentar a nossa fé. Ó Deus, e esta palavra coloca em